Quando o poder se transforma em amor, parte 1. A arquitetura do edifício Valadares e Associados não era apenas uma declaração de riqueza, era uma lição de teologia corporativa. O aço escovado e o vidro temperado erguiam-se como um altar ao Deus da eficiência, e no 60º andar, onde o ar parecia mais rarefeito e as decisões mais letais, habitava Beatriz Valadares. Ela não era apenas a CEO, era a personificação da gravidade. Seus olhos, de um castanho tão profundo que beirava o ébano, possuíam a precisão de um bisturi. 40 andares abaixo, no ventre da empresa, onde o cheiro de papel antigo e ozônio de impressoras dominava, Arthur Menezes operava na penumbra do setor de conformidade documental. Arthur era um homem de silêncios eloquentes. Sua função era a de um monge contemporâneo, organizar o caos de dados que sustentavam o império. Enquanto Beatriz era o sol em seu zênite, Arthur era a raiz profunda, invisível, mas essencial. O destino, esse tecelão de ironias, resolveu cruzar-se os fios em uma noite de tempestade em que a cidade de São Paulo parecia submersa. Beatriz, movida por uma inquietação que nem o sucesso conseguia aplacar, desceu pessoalmente aos arquivos em busca de um contrato de 1984, uma relíquia legal que poderia salvar uma fusão multibilionária. A energia oscilou. O subsolo, privado de sua iluminação artificial, tornou-se um labirinto de sombras. Foi quando o incidente ocorreu. Arthur, que trabalhava até tarde, ouviu um arquejo sufocado. Ao dobrar o corredor de prateleiras deslizantes, viu Beatriz. Ela não era a executiva implacável naquele momento. Era uma figura fragilizada, a mão no peito, o rosto pálido. Ela estava sofrendo uma crise de pânico severa, catalisada pela claustrofobia do ambiente fechado e a pressão acumulada de décadas. Arthur, movido por um instinto de preservação da vida alheia, aproximou-se. No escuro, ele a segurou pelos ombros para impedir que ela caísse contra as quinas de metal. Beatriz, em seu delírio de ansiedade e com a visão turva, sentiu mãos fortes aprendendo. O pânico metamorfoseou-se em terror. Ela lutou, as unhas arranhando os braços dele, um grito abafado ecoando pelo recinto. "Solte-me! O que pensa que está fazendo?" Ela sibilou, a voz trêmula de indignação e medo. A luz de emergência piscou, revelando o rosto de Arthur, uma expressão de dor e preocupação absoluta. Naquele átimo de segundo, o quadro era dantesco. Um funcionário de baixo escalão, segurando a CEO contra a parede em um local isolado. Para qualquer observador externo, e para a própria Beatriz naquele instante de confusão, aquilo tinha a aparência lúgubre de uma agressão, de um assédio físico injustificável. A denúncia interna foi inevitável. No dia seguinte, Arthur enfrentou o Conselho de Ética. O silêncio dele era sua única defesa. Ele não queria humilhar Beatriz revelando sua vulnerabilidade psicológica diante de seus subordinados. Ele aceitaria a demissão, o ostracismo, a ruína de sua carreira para preservar a imagem de infalibilidade da mulher que, mesmo no terror, o impressionara por sua força. Contudo, Beatriz não era uma mulher de julgamentos superficiais. Ao revisar as câmeras de segurança internas, que capturaram apenas vultos, mas registraram o momento em que ele a amparou antes de ela cambalear, e ao confrontar sua própria memória quando a névoa do pânico se dissipou, ela compreendeu a verdade. Ele não a atacara, ele fora o seu esteio quando seu mundo desabava. Ela convocou Arthur ao seu escritório. A opulência do mármore Carrara contrastava com a simplicidade do terno barato dele. "Por que não se defendeu?" ela perguntou, a voz agora um veludo grave. "Há certas verdades, Sra. Valadares, que são mais pesadas que a mentira. Eu prefiro carregar o peso de um erro que não cometi do que vê-la despojada de sua armadura", respondeu Arthur, os olhos fixos nos dela com uma coragem que ela nunca vira em seus diretores. A tensão entre eles mudou de natureza. Não era mais o conflito entre agressor e vítima, nem entre patroa e empregado. Era o reconhecimento de duas almas que, em níveis diferentes da pirâmide, habitavam a mesma solidão.
O amor não nasceu de um flerte casual, ele brotou da lama do mal-entendido, como uma flor de lótus que se alimenta do que é impuro para criar beleza. Os meses seguintes foram uma sinfonia de encontros clandestinos. O amor deles era um segredo guardado em hotéis de luxo discretos e em jantares na modesta casa de Arthur, onde Beatriz descobria o prazer de ser apenas Bia. A diferença de cargos, no entanto, pairava como uma espada de Damocles sobre suas cabeças. Ela, a rainha do império, ele, o peão que ela secretamente promovia não por nepotismo, mas por reconhecer nele uma inteligência estratégica superior à de seus pares. Entretanto, a harmonia era um prelúdio para a catástrofe. Uma auditoria externa, instigada por rivais de Beatriz dentro do conselho, descobriu irregularidades fiscais que datavam da gestão do pai de Beatriz. O escândalo era iminente. Para salvar a empresa e sua própria liberdade, alguém precisaria assumir a responsabilidade técnica pelos documentos adulterados. A investigação apontava para o Departamento de Conformidade. O Departamento de Arthur. O clímax de tensão atingiu seu apogeu em uma noite fria de julho. O conselho deu um ultimato a Beatriz: ou ela entregava o responsável direto pela assinatura dos relatórios falsificados, o que levaria à prisão do indivíduo, ou ela mesma seria processada por negligência criminosa e perderia tudo o que sua família construíra em um século. Arthur e Beatriz encontrarão-se no terraço do edifício. O vento fustigava seus rostos. Eu vou confessar, Beatriz, disse Arthur, o tom de voz calmo, quase etéreo. Os documentos passaram por mim. Eu assinei os últimos relatórios sem o devido escrutínio, alegarei negligência. A culpa será minha. Não posso permitir isso, ela exclamou, as lágrimas que nunca permitia que caíssem agora manchando sua maquiagem impecável. É a minha herança, Arthur. São os erros do meu sangue. Você é inocente. Se você cair, milhares de famílias perdem o emprego. Se eu cair, apenas um homem vai para a sombra. E eu já vivi na sombra a vida toda, até você me iluminar. Ele se aproximou, tocando o rosto dela com uma reverência quase religiosa. O nosso amor não sobrevive na miséria da justiça comum. Ele precisa que você continue sendo quem é, para que eu possa ter orgulho de quem protegi. A decisão foi tomada. Arthur Menezes entregou-se voluntariamente às autoridades. O escândalo foi contido. A Valadares e Associados permaneceu inabalável, e Beatriz foi aclamada como a líder que limpou a própria casa com rigor e ética. 2 anos se passaram. Beatriz tornará-se uma figura ainda mais poderosa, porém mais sombria. Ela nunca visitou Arthur na prisão. Ela nunca respondeu às suas cartas, que chegavam semanalmente, cheias de poemas e promessas de um futuro onde a hierarquia não existisse. O mundo corporativo a via como uma mulher de gelo, que descartara o amante e o subordinado assim que ele se tornou um fardo legal. Arthur saiu em liberdade condicional. No dia de sua soltura, não havia ninguém à sua espera no portão da penitenciária. Ele caminhou com suas poucas posses até um endereço que lhe fora enviado em um bilhete anônimo na véspera. Era um pequeno aeródromo particular nos arredores de São Paulo. Lá, um jato executivo aguardava. Beatriz estava parada junto à escada. Ela não vestia seus ternos de grife, mas um vestido simples de linho. O rosto estava marcado pelo tempo e pelo peso do segredo. Você veio, ele disse, a voz rouca pelo desuso. Eu nunca fui embora, Arthur, ela respondeu, estendendo-lhe um envelope. Arthur abriu o envelope. Não eram passagens de avião. Eram os documentos de venda total da Valadares e Associados para um conglomerado estrangeiro. Beatriz havia liquidado o patrimônio da família, renunciado ao cargo, ao poder e ao nome. Eu usei esses 2 anos para destruir o que nos separava, ela confessou, com um sorriso triste e vitorioso. Eu não sou mais a sua superior. Eu não sou mais ninguém. Ele a abraçou, o cheiro dela ainda o mesmo, a intensidade do amor sobrevivendo ao cárcere e ao luxo. Mas,
Enquanto se preparavam para embarcar e deixar aquela vida para trás, Beatriz fraquejou. Ela caiu nos braços de Arthur, a mesma fragilidade daquela noite nos arquivos. Bia, ele chamou, desesperado. Ela olhou para ele, os olhos perdendo o brilho. O preço da nossa liberdade, eu tive que tomar decisões, Arthur. O conselho, eles não queriam me deixar sair. Para eles me liberarem, para pararem de investigar os seus passos e garantir sua soltura, eu tive que ingerir o que eles me deram. O horror se instalou no semblante de Arthur. O acordo de saída de Beatriz não fora apenas financeiro. Os inimigos que ela cultivara no topo da pirâmide eram implacáveis. Para que Arthur vivesse e fosse livre, Beatriz aceitara um fim honroso ditado pelas regras cruéis da elite que ela mesma liderara. Um veneno de ação lenta, um pacto de silêncio eterno. O avião, ela sussurrou, a voz sumindo. Vá para a nossa ilha. O dinheiro está em seu nome. Você é o herdeiro de tudo o que restou de mim. Eu não quero o império, Beatriz. Eu só queria você, ele gritou para o céu indiferente. Beatriz Valadares morreu nos braços do homem que dera vida por ela, no mesmo instante em que ele percebia que sua liberdade fora comprada com o sacrifício final da mulher que ele acreditava ter salvado. O homem que começou no subsolo terminou no ápice da riqueza, mas em um abismo emocional que nenhuma fortuna poderia preencher. O jato partiu vazio. Arthur permaneceu na pista, um rei de cinzas, segurando o corpo daquela que, para amá-lo, teve que deixar de existir. O amor deles, que começou em um mal-entendido de agressão, terminou na mais pura e devastadora forma de entrega, onde o poder morre para que o sentimento, ainda que trágico, seja eterno.